Bem-vindos! Nós vamos trabalhar hoje uma revisão sobre os aspectos que a gente viu do nosso capítulo do livro, sobre desvio, crime social, questão de controle social e 3 pensadores chaves nesse momento. O Howard Becker, o Erving Goffman e o menino Michel Foucault, tá? A gente viu que tem que se primeiro entender a diferença clássica entre o que é desvio e o que é crime. Nem todo desvio vai ser tipificado como crime. O desvio é um comportamento que foge do nosso padrão, ok? O desvio é uma conduta fora do padrão. Esses padrões eles são estabelecidos por uma perspectiva moral. Essa perspectiva moral ela tem um caráter temporal. Então, de tempos em tempos, talvez uma conduta desviante da nossa geração, algumas gerações anteriores não fosse desviante ou em gerações futuras não serão. Mas naquele momento onde o indivíduo age fora do padrão, ele é um desviante, um outsider. Ele está fora daquele estabelecimento de padrão social. Então, é uma questão moral, é uma questão sociocultural, ok? Lembrando que nem todo desvio de conduta leva a crime. É comum que os criminosos desviem a conduta, mas nem todo aquele que desvia necessariamente é um criminoso, porque o crime não é o desvio da conduta, e sim uma infração da lei. Ele é um infrator. Existe uma legislação e ele fere a legislação. E aí ele passa a ser um criminoso. Tranquilo? O Erving Goffman trabalha com esse cara. Quem é esse indivíduo? Quem é esse outsider? Já que o Howard Becker nos traz essa ideia do conceito do desvio, o Erving vai trabalhar sobre essa figura, que é o desviante. Ele acaba sofrendo o impacto de um estigma social. Ele vai ser caracterizado. Ele vai formar uma caricatura. Ele é um personagem marcado por esse desvio. Ele recebe um rótulo e esse rótulo faz com que a gente não consiga vê-lo pelos seus atributos reais. Ele é sempre marcado por essa característica da qual ele é desviante. Então ele vai acabar ganhando um rótulo social. Quando a gente rotula as pessoas, primeiro a gente causa um impedimento de entendimento sobre aquele ser e sobre as suas verdadeiras potencialidades, porque ele está estigmatizado, ele está marcado, e ele vai sofrer um preconceito, ele vai sofrer uma limitação, ele vai ser excluso socialmente de alguns grupos por causa do estigma, por causa da marca social de sua conduta. E aí você tem o Michel Foucault, que nos traz uma outra abordagem, a ideia da microfísica do poder. O poder da disciplina sobre os corpos, sobre o homem. A microfísica do poder fala o quanto a gente pode perceber que com o desenvolvimento do tempo, da historicidade, a humanidade foi encontrando novas formas de controle. Ela percebia que combater o crime atingindo ao criminoso não impediu o crime de se repetir. Você tinha um assassino, a gente puniu o assassino com pena de morte de uma forma extremamente cruel, mas logo em instantes outro assassinato acontecia, outro crime similar acontecia, mesmo o criminoso tendo sido punido exemplarmente. Começa a se observar que seria mais efetivo, mais racional, uma forma de controle de todas as maneiras de como a gente se relaciona. E aí começa a se perceber esse controle múltiplo através de uma série de instituições, como a escola, a igreja, a família, o Estado, que vão criando braços para nos controlar. E esses braços, quanto mais eles evoluem, mais eles se encaminham para o panótipo, um controle disciplinar geral, porque pan vem de geralizar, vem de unir.
Então, vem de coletivo. É um olhar coletivo sobre o que a gente faz. As arquiteturas passam a ser circulares, a gente tem mais vidro, a gente tem uma série de maneiras de controlar como as pessoas se comportam, com a intenção de exercer controle sobre seus corpos, sobre como sentar, como andar, como correr, os locais de andar, tá? As maneiras de falar, quando falar. Tudo isso está dentro desse processo, dessa sociedade disciplinar. E aí ele vai ser apresentado um quadro, né, uma gravura do Jeremy Bentham, que mostra justamente como seria um sistema prisional com a torre no meio e todo outro processo de arquitetura circular. E dessa torre de vigilância, tudo se vê. Hoje nós temos as câmeras, né? Esse planótipo está em um estágio muito mais avançado de controle sobre as relações dos corpos e sobre os instrumentos de controle social. Tranquilo? Forte abraço.